pessoa do senador Cássio Cunha Lima, e de antemão já parabenizar o talentoso poeta Nivaldo Magalhães. Nivaldo, em seu nome, eu parabenizo todos os poetas e todos aqueles que gostam da literatura. Eu estou num momento feliz. Nos últimos dias participei de lançamento de livros, na última sexta-feira, na Academia Paraibana de Letras, que foi um livro do conselheiro Severino Sertanejo, Luiz Nunes, onde ele faz um belíssimo trabalho sobre a vida e obra de Juscelino Kubitschek em verso. Aqueles que não tiveram a oportunidade de ir lá, se deleciem com esse livro, que é apetitoso e gostoso de ler. Mas volto ao tema que me propus e que fui convidado por Nivaldo para fazê-lo, a apresentação de um livro que conta, não o inusitado, que todo mundo conhece Ronaldo como era. Se fosse poesia, os 13 livros de poesia dele, todo mundo já tem conhecimento, foi lançado. A política, então, é outra coisa à parte. Mas os causos, a verve do poeta, a história do dia a dia de cada um, a memória prodigiosa, a rapidez de raciocínio e a maneira de se fazer, uma graça, até uma coisa que não tinha graça, torna Ronaldo incomum. E antes que alguns aventureiros tomem para si a autoria desses causos, Nivaldo sai na frente com este livro, que eu de antemão já vou desafiá-lo para o segundo momento de continuidade desses casos, que deve ser a pegadinha do Poeta 2. E assim começou. Nivaldo, que é um ibiarense de Esperança, de Várzea e de Lagoa de Roça, porque tem os títulos dessa cidade. Ele, casado com Dona Selma, pai de Roberto Vivelino, olha a paixão pela seleção brasileira, e de Maísa Mara, e avô de uma peça rara chamada Ana Luísa, com 8 meses, tá? Seu xodó mais novo e sua paixão. Gosta mesmo de ser chamado de poeta e de fazer poesia. Fez e é autor de um livro na 5ª edição, com 33 mil volumes já vendidos, que fala do segredo de falar em público na 5ª edição. Só que esqueceu de me avisar e me colocou aqui para falar nesse momento difícil. Você esqueceu de me dar o livro de como falar em público. E eu que desaprendi, Eduardo e Carlos, a falar em público, porque agora eu só sei falar lendo, conselheiro Catão. Nós só podemos falar lendo. Eu quase que perdia a forma de falar. Mas eu começo dizendo que Ronaldo disse ao poeta Nivaldo: quero um livro que me imortalize e lhe consagre. Daí começou a labuta de Nivaldo, a pesquisar com os amigos, a pesquisar causos, a procurar histórias, e começou a celebrar a celebração com Ronaldo. As histórias que por ele eram contadas e sobre eles eram contadas. Eu fiz parte dessa consulta, tenho algumas indicações, participando junto com o conselheiro Fernando Catão, em um determinado momento da história, e eu chamo a atenção que Nivaldo me chamou, e na página, vou chamar logo a atenção, Nivaldo, que na página 27 tem a palavra imensamente, imensalmente, porque o erro foi na altura e não o livro. Então eu chamo a atenção que aqui tem um Lzinho para poder, e eu vou contar logo a história, que uma moça o procura, dizendo que era uma grande aluna de português e que lhe pede o livro Gramáticas Poéticas. E logo em seguida coloca um bilhetinho no bolso dele, dizendo: muito obrigado, poeta, porque eu te amo imensalmente. E ele, na mesma hora, respondeu: e eu te amo anualmente. Não perder tempo. Então esses casos é o que nós estamos aqui tentando contar, porque era a rapidez do raciocínio de Ronaldo. Era incrível. Na política,
Na política, Ronaldo queria um apoio de um parlamentar que estava meio reticente, com medo de apoiá-lo. As pesquisas indicavam ele lá com 6 pontos, o candidato com mais de 60. E eles, vamos conversar. Aí o político diz, mas só se for num canto que ninguém veja. Então vamos curtir todos os sexos. Eu poderia falar de Ronaldo, do Ronaldo poeta, aquele que cria paisagens que nos deixa estarrecidos de paixão. Assim você fica obnubilado com aquela capacidade de criar. Quando ele diz num poema, aspas, eu quero vê-la, eu preciso vê-la, e se fugires de mim para alguma estrela, eu viro noite para poder achá-la. São criações de Ronaldo que vai deixando a gente cada vez mais apaixonado. Com o jogo de palavras que ele faz na poesia, o medo e a falta. Você me traz medo, mas você me faz falta. O medo, como a falta, sobressalta. E a diferença entre o medo e a falta é que o medo você sabe quando tem, e a falta você sente que não tem. E entre o medo que você me traz e a falta que você me faz, você é o medo que me falta. São esses trocadilhos de Ronaldo, com as palavras, com essa mágica, com esse magnetismo que ele chama a atenção, mas não é sobre isso ainda que eu quero falar. Eu quero falar do zelo que teve o poeta Nivaldo de perpetuar, como pediu o poeta, a sua história com as suas verbes, com as suas tiradas. E antes de voltar às tiradas, eu quero fazer a Ronaldo e a um primo, irmão e amigo também meu comum, nosso, que quem tive a honra de conviver algum tempo morando no Rio de Janeiro, que é Hernani Moura. E eu faço uma homenagem que o poeta fez a Hernani com esse seguinte, dedicado a Hernani, esse seguinte poema dele. O poeta é um cantador visionário, rindo do pranto e proteando o riso, a falácia da dor no paraíso, a inquietude do seu mundo ovário. De seu tempo um operário, construindo castelos de improviso, destruindo amplidões sem mais avisos, recriando depois cada cenário. O poeta é triste, é o bonito, um poeta é o triste, é o bonito, é o céu que se aclara e que se doura no passeio do sol pelo infinito. Pelo que penso e escrevo na verdade, o poeta é você, Hernani Moura, em meus olhos de irmão e de saudade. Isso é uma homenagem a um outro querido, um amigo que se foi, e os dois devem estar sonetando lá no céu para deleite de Deus. Mas Hernani, talentoso, poeta, repentista, improvisador, também respondeu e ofereceu ao poeta o seguinte verso da página 74 dele. O pássaro maestro, asas feridas, golpe do destino, sobre o olhar atento de um menino, o pássaro cantou forte e altaneiro. Afoguentou as aves de rapina, invasores dos lagos e campinas, habitat natural do seu terreiro. O seu canto ecoou na pradaria, e com outros em sua companhia, de repente o seu canto virou hino. Mesmo sem partitura e sem batuta, foi o grande maestro nessa luta, sob o olhar vibrante do menino. Então são poesias desse talude, dessa maneira, dessa magnitude, que faz Ronaldo, como poeta, um imortal. E agora, como ele pediu, imortaliza-se nesta forma de histórias que eu estou pincelando algumas para que vocês riam, mas não quero contar todas porque vocês não querem perder a graça do livro. Mas é importante, ele no hospital, página 27 também, depois do imensamente, ele, depois do AVC, deitado, chega uma enfermeira muito bonita e fica para ele levantar, para fazer fisioterapia, e diz, eu estou louca para vê-lo de pé. Ele prontamente não perdeu o esportivo e eu louco para ele deitado. Eu acho, não há muito mais, eu vou ficar aqui contando essas histórias e outros causos. Mas como o desafio foi lançado, e esta responsabilidade que eu tenho de falar aqui, veja bem, um livro que tem uma orelha preparada com o talento de Flávio Santos Filho, que
a exemplo do pai, tem na literatura, tem nas palavras o seu forte. Eu vou pedir permissão para ler um trecho da sua orelha. Aspas. Flávio Santos Filho. Ao criar o homem e dotá-lo de inteligência, Deus privilegiou alguns deles com o dom da poesia, e ainda assim foi preciso que seus corações recebessem um reforço inusitado e seus olhos uma proteção especial. O reforço do coração garantiu aos poetas sobreviver além de suas emoções. Os olhos, por sua vez, tornaram-se densos para receber o excesso de umidade que emana muito mais do sentimento que dos sofrimentos elementares do poeta. Fecho aspas. Para concluir, a apresentação vem de Gessie Quirino, esse fantástico poeta que só a apresentação eu voltava para pagar o livro de novo. E me deixa aqui preocupado, porque eu fui inventar de falar de improviso sem ter lido o livro do autor sobre como falar em público. Mas eu pensei também da apresentação de Gessie Quirino, Ronaldo e seus ditos sapecados, onde ele fala do político que é figurão e importante. Ele diz: Ronaldo não, Ronaldo é dos desimportantes, mesmo ostentando mandatos bem nutridos e bem votados. É simples feito gancho de rede, daqueles feitos uma interrogação virando bunda canal e pendurado na parede. E vai mais além, em território político, conhece do terceiro suplente e subcarimbador da prefeitura de Quiriquiri ao presidente mais geral da República medievais. Somente uma mente privilegiada faria todas esse tipo de comparação. Mas eu vou encerrar para não ser muito prolixo, porque Ronaldo dizia que discurso tem que ser um saia do boneco. Então, eu vou contar dois casos. Eu quero ver se as vírgulas estão aqui. Um que me contou é o Coronel Cunha Lima, que viajando com ele como da Casa Militar pelo interior do estado, uma revista de grande porte do Sul veio acompanhá-lo nas suas obras, saber o fenômeno que era Ronaldo administrando. Ele viaja mostrando algumas obras na Paraíba, no retorno para em Souza, e mostra algumas obras e vai entrar no avião para ir embora. Ele entra no avião, mas esqueceu de esvaziar de um tolete. Aí desceu da carreira para fazer as suas necessidades. A imprensa que estava no avião desceram com filmadora na mão. Disse: vem, para. Essa bicha já é famosa. Se for capa de revista, não tem mais sossego. Eu garanto que vai estar no segundo livro. E a última, para encerrar, mas encerrando mesmo, eu não vi se a vítima está aqui. Mas eu não vou dizer o nome da vítima, vou dizer apenas chamá-lo de assessor. E no livro que vocês vão comprar mais na frente, vocês vão saber. Uma viagem à Bahia, uma cidade que tinha um programa social interessante, e ele queria implantar na Paraíba. Ele, ao visitar o prefeito e ver a obra acompanhado de assessores, o prefeito, o símbolo da cidade era um pau-brasil. E ele recebe as pessoas e dão uma muda de pau-brasil como lembrança da cidade. E vai entregando: aqui, governador, uma lembrança da nossa cidade, o símbolo da nossa cidade é o pau-brasil. Aí ele vira para o assessor e faz: segura meu pau. Aí todo mundo fez isso mesmo, viu, né? O assessor ficou meio chateado, né? Vocês sabem, e foi aquela acusação, e ele tinha que ir para Salvador ser recebido pelo governador Antônio Carlos, com aquela fleuma, já na porta do palácio, esperando o Ronaldo. Ronaldo chega, dá um abraço carinhoso, trocam amabilidades, e atrás está o famoso assessor, que eu disse a você que você não ia contar o nome. E ele disse: quem é esse aqui? Isso aqui veio só para segurar meu pão. Então, a vocês, um Feliz Natal e muito obrigado.